lado dela, porque ela representa o ponto central da nossa vida e o caminho da nossa salvação. A lei exprime o pensamento e a vontade de Deus e constitui a regra fundamental da nossa conduta. Mas, qual é o seu conteúdo? Poder-se-ia perguntar. O conteúdo da lei, pelo menos no que se refere às normas que regem a conduta humana, é bem conhecido no mundo e não nos cabe repeti-lo. Ele já foi sintetizado nos 10 Mandamentos de Moisés, exemplificado no Evangelho, explicado pelas religiões e pelos princípios morais aceitos pelo homem. Há milênios o mundo repete estas verdades. A nossa tarefa não é a de fazer um tratado a mais de moral ou de religião. Não é deles ou de pregações que temos falta, mas da sua aplicação na vida prática. Nossa tarefa foi só de demonstrar, também aos que não acreditam nas religiões, que a lei está presente e funciona de verdade, trazendo consigo sérias consequências práticas às quais não se pode fugir, sejam de utilidade ou de prejuízo. Quem tiver entendido nossas palestras saberá agora o que lhe acontecerá se a sua conduta não for aquela que a lei estabelece. Não temos falado de infernos longínquos, nem de vinganças de Deus, absurdas porque ele não pode ser mau, mas só da sua bondade e justiça, o que convence muito mais. Temos falado com palavras de lógica aos homens práticos, de fatos concretos que cada um com seus próprios meios pode verificar em nosso mundo, fatos cujo sentido só assim é possível explicar e compreender. Agora podemos claramente entender as razões pelas quais nos convém seguir o caminho da honestidade, e quão louco é o mundo que provoca o seu próprio prejuízo, seguindo o caminho oposto. Quem compreendeu tudo isso, torna-se muito mais responsável pelas consequências dos seus atos, porque agora sabe que, quando chegar a reação da lei em forma de dor, é porque nele mesmo está a causa, e essa dor foi ele quem a semeou com seus erros. Então só lhe resta resignar-se e iniciar o trabalho de autocorreção. Mencionamos anteriormente o Sermão da Montanha, de Cristo. Este sermão sintetiza em poucas palavras aquilo em que a lei quer que nos tornemos, chamando de bem-aventurados os que atingirem aquele nível superior de vida ao qual o sermão se refere. Por estas palavras do Evangelho, a lei nos diz o que nos aguarda se obedecermos a ela, adquirindo as qualidades dos mais evoluídos, isto é, sermos humildes de espírito, pacientes nos sofrimentos, mansos, justos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores etc. Eis as palavras de Cristo, no discurso da montanha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos pela justiça. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Esta é a posição dos bem-aventurados, daqueles que obedecem à lei. Mas, esta não é a nossa posição atual no nível humano, cujas virtudes de força e astúcia são completamente diferentes. Procuremos, então, parafrasear este trecho do Evangelho, repetindo numa forma diferente, para ver quais são as reações com que a lei nos impulsiona para que nos tornemos os bem-aventurados de que fala o Sermão da Montanha. Este apresenta um aspecto superior da lei. Mas agora veremos neste mesmo assunto sobre outro aspecto, ou seja, como ela funciona a este respeito no nível humano, que na realidade não é o dos bem-aventurados, mostrando os meios pelos quais a lei nos estimula a atingir aquela abençoada posição de bem-aventurados. Assim, os homens práticos do nosso mundo, que possam pensar que o Sermão da Montanha exprime uma filosofia de sonho, verão que, por caminhos diferentes, mais duros, proporcionados à dureza do homem,
Ele está igualmente se realizando em nosso baixo nível de vida. Vejamos, assim, qual é a posição, não dos bem-aventurados do Evangelho que vivem a lei, mas do homem comum do mundo que, ainda não vivendo a lei, é impulsionado a vivê-la. Eis, então, como se poderia repetir o Sermão da Montanha, relacionado com este outro ponto de referência. Bem-aventurados os soberbos, porque eles terão de sofrer tantas humilhações até aprender a lição de humildade e assim, deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que gozam demais, só pensando em si para além dos limites razoáveis, porque terão de sofrer necessidade e abandono, até aprender a regra da justa medida e do amor ao próximo e, então, serão consolados. Bem-aventurados os prepotentes, os ferozes, os guerreiros, porque tantos serão esmagados pela prepotência, ferocidade e agressão dos outros que se tornarão mansos e, então, herdarão a terra. Bem-aventurados os que sustentam e praticam a injustiça, porque tanta injustiça terão de receber que compreenderão quão duro é ter de estar submetidos a ela e, então, portanto têm aprendido sua custa a ambicionar a justiça, destas serão fartos. Bem-aventurados os desapedados, porque não encontrarão misericórdia e, por demais a invocarem para si sem recebê-la, compreenderão a necessidade da bondade e do perdão, alcançando, então, misericórdia. Bem-aventurados os que não são limpos de coração, porque ficarão tão submersos na ignorância e na maldade, com os consequentes erros e dores, que purificarão seu entendimento, e assim compreenderão a lei e verão a Deus. Bem-aventurados os que gostam de brigas e de disputas, porque pelo fato de não conseguirem encontrar paz, almejá-la-ão e procurá-la-ão em toda parte, até que se tornarão pacificadores, e então serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que perseguem com injustiça os justos, porque tantos serão perseguidos pela sua própria injustiça, que aprenderão a ser justos, e então deles será o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, todos vós que quereis rebelar-vos contra a lei, porque grande é o sofrimento que vos espera e assim tereis de aprender a lição da obediência, pela qual ganhareis um grande galardão nos céus. Eis como o Evangelho dos céus, assim se poderia chamar o de Cristo, tem de se traduzir na terra, para que seja possível realizar-se aqui. Eis como o Evangelho vai tornar-se realidade viva também para os surdos e os rebeldes. Eis como a lei se mantém em ação e se realiza plenamente também em nosso mundo. Seria absurdo que a ignorância e a má vontade do homem fosse deixado o poder de paralisar a lei, com isso sua obra de salvação. Eis como Deus, para nosso bem, nos torna bem-aventurados, mesmo se não quisermos. Ele quer, custe o que custar, nossa salvação. Por isso, quando for indispensável, usa também o chicote da dor, porque ele sabe que um dia abençoaremos, quando, por este caminho, nos tivermos tornado bem-aventurados. O Evangelho aplicado ao sistema, aos evoluídos. 1. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 2. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. 4. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. 6. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 7. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 8. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. O Evangelho aplicado à terra, aos evoluídos. 1. Bem-aventurados os soberbos, porque eles terão de sofrer tantas humilhações até aprender a lição de humildade e assim, deles será o reino dos céus. 2.
Bem-aventurados os prepotentes, os ferozes, os guerreiros, porque tantos serão esmagados pela prepotência, ferocidade e agressão dos outros que se tornarão mansos e, então, herdarão a terra. 3. Bem-aventurados os que sustentam e praticam a injustiça, porque tanta injustiça terão de receber que compreenderão quão duro é ter de estar submetidos a ela e, então, portanto têm aprendido sua custa a ambicionar a justiça, destas serão fartos. 4. Bem-aventurados os desapredados, porque não encontrarão misericórdia e, por demais a invocarem para si sem recebê-la, compreenderão a necessidade da bondade do perdão, alcançando, então, misericórdia. 5. Bem-aventurados os que não são limpos de coração, porque ficarão tão submersos na ignorância e na maldade, com os consequentes erros e dores, que purificarão seu entendimento, e assim compreenderão a lei e verão a Deus. 6. Bem-aventurados os que gostam de brigas e de disputas, porque pelo fato de não conseguirem encontrar paz, almejá-la-ão e procurá-la-ão em toda parte, até que se tornarão pacificadores, e então serão chamados filhos de Deus. 7. Bem-aventurados os que perseguem com injustiça os justos, porque tantos serão perseguidos pela sua própria injustiça, que aprenderão a ser justos, e então deles será o reino dos céus. 8. Bem-aventurados os que gozam demais, só pensando em si para além dos limites razoáveis, porque terão de sofrer necessidade e abandono, até aprender a regra da justa medida e do amor ao próximo e, então, serão consolados. Alegrai-vos e exultai, todos vós que quereis rebelar-vos contra a lei, porque grande é o sofrimento que vos espera e assim tereis de aprender a lição da obediência, pela qual ganhareis um grande galardão nos céus. A grande maravilha da lei é que ela responde a cada um conforme sua natureza. Ela responde aos nossos movimentos com a mesma exatidão com que um espelho reflete nossa imagem. Se nossa imagem no espelho é feia, a culpa não é do espelho, mas de nós que somos feios. Se formos bonitos, a imagem será bonita. Da mesma forma, o tratamento que recebemos da lei depende do que somos e fazemos. Se somos bons e obedientes, ela responderá com bondade. Mas, se somos maus e rebeldes, ela nos ensinará o que temos de aprender, com a zorrague da dor. Cada um pode escolher seu método. Dentro da lei, porém, todos temos de viver. O que dela receberemos, em troca das nossas ações, depende da posição em que nos situamos diante da própria lei. O Evangelho é pregação para os homens de boa vontade, dispostos a se tornarem anjos. Já vimos qual é o papel que o Evangelho tem de representar quando não queremos tornar-nos anjos, mas permanecer demônios. Cada um, olhando para dentro de si, pode saber a qual dos dois grupos pertence e, por conseguinte, o tratamento que receberá por parte da lei. Por isso, os bons, se verdade que podem ser esmagados pelo mundo, nada têm a temer de Deus, ao passo que os maus, se podem por um momento vencer no mundo, muito têm a temer por parte da justiça de Deus, que os constrangerá a pagar até o último ceitil. É muito mais seguro e vantajoso ficar do lado de Deus do que do lado do mundo. Que valem e podem os recursos do mundo em comparação com os de Deus? Que poderá e quererá fazer o mundo para nos defender, quando a ele nos escravizamos? E que poderá e quererá fazer Deus para nos defender, quando lhe pertencemos? Eis que vemos brilhar, no fundo do grande quadro da lei que estamos descrevendo, a resplandecente apoteose final dos bons, não importa se desprezados e condenados pelos poderosos do mundo, apoteose em que se realizarão as palavras de Cristo: as forças do mal não prevalecerão. Por quanto tempo continuará o homem sem compreender tudo isso? Quantos erros terá ainda de cometer e quantas dores terá de sofrer, antes de abrir os olhos para ver a substância da vida? O homem continuará a rebelar-se contra a lei, a fechar-se no seu egoísmo, a conceber a vida só individualmente,
enquanto a lei arrasta o mundo para a fase orgânica, em que os elementos das grandes coletividades colaboram fraternalmente. Quantas lutas serão ainda necessárias para se chegar à compreensão recíproca e assim coordenar os esforços de todos para comuns finalidades de bem? Quantas experiências dolorosas serão ainda necessárias para se aprender a não provocar as reações da lei? Estamos acostumados às leis humanas que, por serem feitas muitas vezes pela classe dirigente para seu próprio interesse, parecem estar cumprindo a tarefa de nos ensinar, antes de tudo, a arte de nos evadirmos delas. Isso porque há luta entre quem manda e quem tem de obedecer. Mas, bem diferente é o caso da lei de Deus. Esta não é feita para o interesse dele, mas para o nosso. Então, procurar evadir-nos dessa lei não é realizar nosso bem, indo contra quem manda, mas é abdicar de nossa vantagem e não obter senão nosso prejuízo. Isso porque o domínio da lei não se baseia na imposição de quem manda contra quem tem de obedecer, mas na justiça, no amor e na livre obediência de quem compreendeu. Quanto tempo continuará o homem rebelando-se contra a ordem da lei e fugindo, assim, da sua própria felicidade? As forças da vida são movimentadas pela lei, de maneira que a compreensão terá de chegar. Houve tempo em que o homem acreditou com certeza absoluta na imobilidade da terra e na imutabilidade da matéria. Mas, agora entende que a imobilidade e a imutabilidade aparentes são um estado de velocidade constante, que nos parece sem movimento, porque nós só percebemos o movimento quando há mudança de velocidade, o que se chama de aceleração. Da tremenda corrida que, juntos com o nosso planeta, estamos realizando, ou que se verifica no interior do átomo, não percebemos coisa alguma. Da mesma forma, o homem acredita que está vivendo no caos, julgando que somente sua vontade tem valor, e ele cabe impor a ordem dele. Isso o faz rebelde, num universo regido pela ordem da lei, revolta que o conduz ao sofrimento, em virtude do choque contínuo com ela. O homem fica apegado às pequenas coisas do seu mundo, acredita com absoluta certeza na verdade das ilusões deste, porque isto é que percebe, e não vê que está vivendo no seio de uma ordem e de uma harmonia maravilhosas. Cego para tudo isso, cego para o imenso trabalho que todos os seres e tudo o que existe estão cumprindo para regressar a Deus na sese da evolução, o homem, que trabalhosamente procura estabelecer alguma. Ele corre atrás das glórias humanas e não toma conhecimento da sua glória maior, a de ser criatura filha de Deus. Procura as riquezas do mundo e se esquece das infindas riquezas ao alcance de suas mãos, e que Deus lhe entregará tão logo ele aprenda a usá-las bem. Ele vai procurando desesperadamente a felicidade e não sabe que justamente para ela foi criado. Como pode o verme que fatigosamente se arrasta no chão compreender que nos espaços a velocidade é gratuita, e que corpos imensos a possuem sem limites e sem esforço? Da mesma maneira, como pode o homem que trabalhosamente procura estabelecer uma ordem no seu planeta, campo de lutas desencadeadas, compreender que o universo é um imenso organismo de ordem e regido pela inteligência de Deus? Quando o homem, vítima do seu atraso, resolverá avançar para a conquista de novos continentes do espírito que o esperam? Quando conseguirá ele, preso na sua forma mental, quebrar as paredes dessa sua prisão? Quando quererá resolver de uma vez para sempre todos os seus problemas, evoluindo? Tudo depende de nossa boa vontade e de nosso esforço. 16. Do separatismo à união. A realização da lei no mundo. Ela nos impulsiona a evoluir para a ordem e unidade. O assunto fundamental estudado por nós foi, até agora, o da lei, sua presença, conteúdo e ação, conhecimento que nos leva para a nova maneira de conceber a vida com uma melhor consciência de nós mesmos, proporcionando-nos uma norma para nos conduzirmos sabiamente, para nosso bem. Explicamos que a lei é esta acima das religiões e filosofias particulares, as quais abrange porque é a lei universal da vida,
da qual ninguém pode fugir, porque ninguém pode fugir da vida e das suas leis. O que estamos expondo não é produto de nossa mente, mas da leitura que fazemos desta lei, e todos também podem lê-la, pois ela está escrita nos fenômenos de nossa existência, sempre presente no funcionamento orgânico do universo, porque não há coisa alguma que esteja distante do pensamento de Deus. O homem está muito apegado às suas divisões, porque sua forma mental ainda dominante é separatista, divisionista, de luta para vencer e dominar. Mas, isso só tem valor no nível humano. Assim como o céu está acima da terra, igualmente a lei está acima das divisões e lutas humanas. Procuremos aprofundar-nos sempre mais no seu estudo, para a satisfação de que toda alma goza ao experimentar sempre mais o sabor das coisas do absoluto e da eternidade. Procuramos atingir esta satisfação para nós e para nossos leitores. Esta é nossa finalidade maior, e não a mais comum, ou seja, a de buscar prosélitos para o próprio grupo, ou de fazer propaganda para aumentar as próprias fileiras. Nossa forma mental é completamente diferente. Não estamos à procura de seguidores, porque nossos objetivos não estão na Terra. Por estranho que pareça, esta é exatamente a verdade. Estamos explicando, para quem quer compreender, como funciona a vida. Nosso maior desejo é que cada um fique satisfeito na posição onde se encontra, se esta lhe convém e disso esteja sinceramente convencido. O ser humano é relativo e cada um precisa acreditar seja a verdade absoluta a mais adaptada à sua forma mental. Realmente são tão só pequenas ondas de superfície no imenso oceano do conhecimento. São pontos de vista, perspectivas particulares, experiências diferentes. Nada disso impede o funcionamento da lei de Deus e nem que todos a sigam, dentro dela permanecendo, seja pelos caminhos do bem ou do mal. E é maravilhoso observar como o pensamento e a vontade de Deus nos cercam de todos os lados, sempre nos guiando e impulsionando para o caminho certo, a nós e a todos os seres do universo. Para quem vive diante de uma visão desta envergadura e vastidão, qualquer poder terreno perde todo o valor, e todas as sagacidades humanas que possam atingi-lo não interessam mais, tornando-se tentativas inúteis. Nós podemos oscilar livremente de um polo para outro, do bem para o mal, da luz para as trevas, podemos deslocar-nos para qualquer posição da vida, mas ficaremos sempre dentro do pensamento e da vontade de Deus, isto é, dentro da lei, que é qual atmosfera em que vive tudo o que existe no universo da qual ninguém pode sair. Procuremos ficar apegados ao universal, porque o universal se encontra também em todos os pontos do particular e os abrange, sem ficar fechado em nenhum deles. Somente subindo a esse nível mais alto é possível superar as divisões e lutas humanas que fazem da Terra um inferno. Só assim atingiremos a paz e a harmonia que representam um paraíso e que só se realizam no seio da ordem da lei. Quem conseguiu ascender a esse nível de vida, não deseja mais o triunfo de grupo particular algum e separado, mas só a compreensão recíproca e a harmonia universal. Procuramos, assim, demonstrar, para nos convencermos, que só podemos alcançar a maior alegria se sairmos do estado de separatismo, luta e desordem, que tanto atormentam o mundo, encaminhando-nos sempre mais para a unidade, a paz e a harmonia, princípios fundamentais da lei. É exatamente neste sentido que se está orientando o progresso da civilização humana. É neste sentido que estamos orientados e procuramos orientar os outros. Geralmente, nesse particular, o que mais interessa ao homem é a sua salvação pessoal. Para atingi-la, ele acredita ser necessário apenas pertencer ao seu grupo, que pode garanti-la, porque possui e contém toda a verdade, ao passo que os outros grupos contêm todos os erros. Assim, imaginando possuir toda a verdade, o indivíduo fica satisfeito, porque sua salvação está assegurada, e este é o que mais lhe importa, enquanto os outros, possuindo somente erros, estão perdidos,
E essa certeza para ele é, muitas vezes, também motivo de satisfação. Assim, quando o indivíduo sustenta seu grupo e a verdade que este possui, fica livre para viver sua vida como melhor lhe convém. Praticar na vida os princípios de uma religião, que na sua forma particular reproduzem mais ou menos os princípios gerais da lei, já é outra coisa, menos urgente, que se pode também pôr de lado como secundária. Mas, de fato, a lei representa o verdadeiro, o mais precioso conteúdo das formas e crenças de todas as religiões. Entretanto, se estas não são usadas na Terra como um meio para realizar os princípios da lei, a presença delas é inútil, porque fica frustrado seu objetivo principal, ou seja, guiar-nos e impulsionar-nos para os justos caminhos, levando-nos a Deus. Este objetivo principal é a que estamos pregando, procurando não exclusividade e condenações, mas compreensão e união. De fato, como agora dizíamos, é nesta direção que está orientado o progresso da civilização humana. Um dos maiores problemas que o mundo de hoje tem de enfrentar e resolver, é o da unificação em todos os campos, político, econômico, demográfico, religioso, social. Com a vida que se vai concentrando cada vez mais nas grandes cidades, o homem tende a adaptar-se a formas sempre mais estreitas de convivência social. Mas ele, como resultado do seu passado, está ainda fechado numa psicologia estreitamente individualista, que o isola dos outros, enquanto a irresistível vontade da lei é que ele chegue a unir-se com os outros para formarem todos juntos a grande unidade coletiva da humanidade. A evolução quer todos os egocentrismos separatistas fundidos num estado orgânico, situação futura da humanidade. Mas a isto o indivíduo de hoje se rebela, temendo perder a sua liberdade. Então nascem revoltas, choques com os vizinhos, atritos recíprocos, mas também adaptações, porque este é o caminho marcado pela lei e dele não se pode fugir. É assim que, como nunca, hoje se tomou vivo e atual o problema das relações entre os seres humanos, entre as diferentes camadas sociais, entre as divergentes forças e impulsos coletivos. Na história da vida do homem, venceu e dominou até agora o princípio do individualismo, pelo qual o ser vive isolado, como num castelo, fechado no seu egocentrismo e armado contra todos, um ser cujas relações com os outros não podem ser senão de luta, de ataque e defesa, para dominar a fim de não acabar escravo, num estado de guerra permanente. Este sistema é gerador de reações e contra-reações contínuas, de vinganças, ódios e dores sem fim, método de vida selvagem, útil para desenvolver uma inteligência elementar, de tipo inferior, que reina nos níveis baixos da animalidade, mas não mais apropriada para elevá-la ao nível evolutivo superior que a humanidade está agora atingindo. A nova sensibilização nervosa e psíquica do homem civilizado pode e poderá cada vez menos suportar os ferozes métodos de vida do passado, com todas as suas tristes consequências. Vemos, assim, que está na vontade da lei, como na natureza mesma das coisas, que o homem, com o progredir da civilização, não pode deixar de aprender a arte difícil da convivência. Ele se sente atraído pelas vantagens encontradas nas grandes cidades, mas ali tem de viver junto, com os outros, não mais como indivíduo isolado no campo, mas como elemento do organismo social. Essa mudança de ambiente constrói novos hábitos, antes desconhecidos, de relações recíprocas. O ser vai, assim, adaptando-se às novas formas de vida organizada, mais complexas, que constituem a sociedade. Nesta, ele propende e destina-se cada vez mais a desaparecer como indivíduo isolado, e reaparece como célula de unidades coletivas múltiplas, sempre mais vastas. O mundo se transforma para ele que desse modo tem de aprender novas lições, adquirir novas qualidades, correlatar-se a novos pontos de referência, possuir valores diferentes e julgar com outra psicologia.
O valor do homem do campo, que consistia em saber defender-se e trabalhar fisicamente, em caçar e matar, tem de transformar-se no valor do homem dos grandes centros civilizados, que consiste em saber movimentar-se, conduzir-se, trabalhar e pensar, conforme regras que o enquadram numa disciplina indispensável. Realiza-se, assim, a evolução. Que é a evolução, senão uma sempre maior realização da lei? E qual é o conteúdo da lei senão, antes de tudo, ordem e disciplina? O homem primitivo que pela primeira vez entra neste novo ambiente social, traz consigo todos os seus instintos de ser individualista, e por isso tende a opor resistência, gerando desordem na organização em que se sente preso. Mas, esta representa uma unidade maior do que ele, e por isso mais poderosa e por isso vence, constrangendo-o a aprender a viver na regra de uma disciplina, isto é, a evoluir para uma forma de vida mais adiantada. Tudo, quer se queira quer não, segue nesta direção. A engenharia moderna dirigiu-se para o arranha-céu, que é uma colmeia onde centenas de abelhas têm de viver juntas. Esta vizinhança recíproca, esta vida em comum impõe e ensina regras de respeito recíproco, em que se compensam direitos e deveres numa nova forma organizada de vida coletiva, que só desta maneira, baseando-se na ordem, pode existir. De todos os lados tudo nos confirma que a vida progride do caos para a ordem da desenfreada liberdade para a disciplina. Nista consiste, como dissemos, o progresso, que é a realização da lei. Quando esse homem sai do seu apartamento, não encontra selvagens nem feras contra os quais deva lutar, mas carros que exigem disciplina de movimentos no trânsito. Encontra na rua, nas lojas, nos escritórios, gente que exige respeito conforme regras de comportamento. Quanto mais um homem é civilizado, tanto mais ele tem de tomar nota da presença, exigências e direitos dos outros, dever, entretanto, a exigir reciprocidade. Quanto mais o homem é civilizado, tanto menos lhe é permitido ser individualista, egocêntrico, indiferente à vida dos outros. Esta pode parecer uma pesada disciplina, tanto que o ser primitivo contra ela se rebela, mas o fato de ela se basear na reciprocidade, representa no fim uma vantagem para todos. O fato de ter de respeitar os direitos dos outros pode constituir, às vezes, uma renúncia à própria liberdade. Mas, esse sacrifício fica depois bem pago quando por ele recebemos, como recompensa, respeito para com nossos direitos. Só um homem civilizado, que tem deveres, pode exigir os correspondentes direitos. O homem da selva, na sua absoluta liberdade, não possui direito algum que não seja o da sua força que, na luta, o defende contra tudo. Ele está sozinho, desprovido de toda a defesa da organização social. Tudo isto é problema de ordem e disciplina. Mas, estamos ainda no começo desse processo de reordenação. A disciplina ainda é formal, exterior, de superfície. Ela representa tudo que o homem conseguiu alcançar até hoje, mas, com o progredir da civilização, a ordem terá de tornar-se sempre mais substancial, interior e profunda, até transformar-se de simples regras de boas maneiras em compreensão recíproca, em psicologia de colaboração e unificação, até atingir o nível do amor para com o próximo, anunciado como meta final pelo Evangelho de Cristo. Este é o processo de descentralização do egocentrismo, que consiste na evolução da personalidade humana, que por este caminho se abre, desprendendo-se da prisão do seu primitivo egoísmo, desabrocha e floresce, até atingir o estado de altruísmo, isto é, da unidade em Deus, todos juntos e irmanados num mesmo organismo. Vemos desta maneira como, também nas pequenas coisas da nossa vida de cada dia, se realizam os princípios da lei. Vemos como o pensamento e a vontade de Deus, que ela representa, dirigem o progresso da nossa civilização para objetivos certos. No caminho da evolução,
Quem é o mais rebelde contra a lei é o ser mais atrasado, e quem é o mais obediente a ela, é o ser mais adiantado. O conteúdo da civilização é representado pela realização da lei, isto é, pelo grau com que conseguimos vivê-la, irmanando-nos com os nossos semelhantes. E quanto mais o homem for evoluindo, tanto mais terá de perceber que, para sobreviver na luta pela vida, há uma força mais poderosa do que a violência, a prepotência, a astúcia elevada até a mentira e a traição, é a força da inteligência, da honestidade, da bondade. 17. A realidade dos instintos. Como a sabedoria da lei, corrigindo erros e excessos com os sofrimentos, leva o ser livre para sua evolução final. Origem e função dos instintos. Explicamos como a evolução nos leva sempre mais para o estado orgânico da desordem, resultado um individualismo separatista, nos conduz à ordem, situação final ao nos harmonizarmos com a lei. Quanto mais evoluímos, tanto mais a lei nos disciplina, irmanando-nos e conduzindo-nos à unificação. Esta é a nova lição que o homem tem de aprender. As outras, da animalidade, foram já aprendidas, e demorar-se nelas significaria retardar o caminho da subida e ficar atrasado nos níveis inferiores da vida. A vida oferece lições proporcionadas ao plano de existência em que o ser se encontra, de acordo com as suas vicissitudes. Todavia, o homem tem de apreender outros instintos que não sejam os de agressividade, de engano, de orgulho, de cobiça, de sensualidade que, se foram úteis num estado de desordem geral, não o são num mundo organizado. Estas são as posições do passado, não as do futuro. E a evolução é uma força viva, presente dentro de nós, fazendo pressão, constrangendo-nos à subida de modo premente. Isto quer dizer, chegou a hora de progredir, levando aqueles instintos para a frente, elevando-os a um nível superior, onde a coragem não reside na agressividade, a inteligência não se usa para enganar, a consciência de si mesmo não é orgulho que despreza o próximo, a cobiça não serve ao próprio egoísmo, mas destina-se ao bem de todos, e o espírito não é servo, mas dono dos sentidos. A vida na sua evolução quer agora criar na Terra um novo tipo biológico, um homem mais adiantado, ao qual confiará a tarefa de organizar a nova ordem do mundo. O ser dos futuros milênios, mais evoluído, olhará para o tipo humano atual como nós olhamos para os primitivos dos milênios passados. Assim, tudo está claro, e se for colocado no seu devido lugar, encontra sua lógica e explicação. Também as feras têm de aprender sua lição, e a lei, para elas, proporciona-a na forma e medida que pode ser entendida. Para o homem selvagem as aulas são um pouco menos duras, porque ele desenvolveu mais inteligência e sensibilidade. Para o homem atual, pelo progredir destas qualidades, ainda melhoram as condições de vida, porque, como é lógico, com o evoluir, já é possível que as provas necessárias ao aprendizado se tornem sempre mais leves e inteligentes. Cada nível tem de cumprir um gênero particular de experiência, conforme o tipo biológico que o ser deve construir. Tudo muda de um plano para outro, inclusive a maneira de conceber e julgar. Poderíamos assim dizer que em cada nível de vida vigora uma lei, e com ela uma diferente moral. O que é normal, justo e lícito para uma fera não o é para um selvagem e ainda menos para um homem civilizado. Encontramos assim tanto os sistemas de moral sobrepostos quanto os andares no edifício, o inferior sustentando o superior, subindo sempre. São andares no edifício que se levanta sempre mais e que representa a construção progressiva do próprio eu. Enquanto o ser permanece em determinado plano, ele aceita a moral desse plano com naturalidade, mas logo que subir para um plano superior, escandaliza-se com a moral do inferior, que para ele se torna corrompida e ilícita. Tudo depende do nível de onde parte o julgamento. A fera é julgada fera pelo selvagem ou pelo homem civilizado. Mas, para as feras não é fera. Assim, o selvagem é selvagem para nós,
mas para os seres do seu nível não é selvagem. Nós nos consideramos civilizados em relação às feras e aos selvagens, mas poderíamos ser considerados selvagens por seres mais evoluídos, e selvagens nos julgaremos a nós mesmos, quais hoje somos, quando tivermos progredido mais. E como reputaríamos criminoso um homem selvagem que praticasse entre nós a sua moral de antropófago? Assim, numa humanidade mais civilizada poderiam ser considerados criminosos os métodos de luta do homem atual. Desse modo compreende-se como os seres inferiores não podem ser em si mesmos condenáveis pelos seus instintos. A presença destes, como de tudo o que existe, se explica pelo cumprimento de sua própria função. Nada existe, sem um motivo, sem um escopo a atingir e uma razão que o justifique. Mas, permanece o fato de que os instintos inferiores revelam a inferioridade do ser, que aí tem de ficar, enquanto não evolua do seu plano inferior, sujeito à dura lei que ali vigora. Se o ser é um diabo, seu legítimo lugar, onde ele tem de morar, é o inferno. Se ele subiu até o nível do anjo, então o lugar que lhe pertence, onde ele tem de morar, é o paraíso. Isto quer dizer que o primeiro ficará sujeito às leis do inferno, enquanto o segundo será regido pelas leis do paraíso. A punição e o prêmio são inerentes à própria natureza do indivíduo e se realizam automaticamente, sem castigo nem vingança, porque correspondem à posição de cada um. A fera está sujeita à dura lei da fera. Cada um recebe conforme a justiça, segundo o que é, porque, de acordo com o seu nível, ele se coloca no degrau que lhe pertence ao longo da escada de evolução. Justiça automática, inflexível e perfeita, porque cada ser traz em si mesmo o julgamento, a pena ou a recompensa nas condições de vida que mereceu. Dissemos acima que a presença dos instintos se explica pelo fato de corresponderem ao cumprimento da sua própria função. A fome ensinou o animal a desenvolver sua força e inteligência na arte de capturar os outros animais para devorá-los. A função do instinto, nesse caso, é a conservação da vida individual. Querendo aumentar a legítima alegria que vem da satisfação da fome, no homem nasceu a gludice, que já é legítimo gozo a provocar distúrbios e doenças. Estas representam o freio com que a lei resiste a toda a violação da sua ordem e equilíbrio, para conduzir tudo novamente à justa medida. Assim se explica como nasceu no homem aquele instinto e também a necessidade de corrigi-lo, reconduzindo-o aos devidos limites. As exigências do impulso sexual ensinaram o animal a amar. A função do instinto, neste caso, é de assegurar a continuação da espécie. Querendo aumentar a legítima alegria do amor, no homem nasceu a sensualidade, que no excesso dos vícios provoca também distúrbios e doenças, pelos quais a lei resiste à desordem e nos guia para a justa medida. Explica-se, assim, como no homem nasceu aquele instinto e também a necessidade de corrigi-lo, reconduzindo-o à sua devida disciplina. A absoluta exigência de sobreviver contra todos os assaltos num ambiente hostil, gerou no animal o indispensável instinto de conservação, ensinando-lhe o egocentrismo e a arte do ataque e da defesa. A função destes instintos é a de construir o indivíduo, forte e astuto, apto a defender-se a si mesmo, inclusive atacando, o vencedor na luta pela vida. Querendo reforçar a sua individualidade e fortalecer as suas defesas, no homem nasceu o egoísmo separatista e a agressividade bélica, e ele se tornou guerreiro, escravizador de vencidos, dominador de povos. Em consequência de tudo isso nasceram os males que atormentam a humanidade e com os quais a lei quer restabelecer a ordem. Explica-se, assim, como no homem nasceram esses instintos e também a necessidade de corrigi-los, reconduzindo-os à sua justa medida. Da falta do indispensável nasceu o instinto sádio da previdência, mas o excesso desta gerou a cobiça de possuir, produziu a avidez de apoderar-se de tudo para acumular recursos, criou o instinto da avareza que expolia o próximo com excessivo apego às coisas.
Mas, a isto também se seguem males e a consequente necessidade de corrigi-los nos limites da justa medida. Explica-se, assim, como da necessidade da defesa nasceu, para os fracos, a arte do engano, cujo excesso gerou o instinto da mentira, a qual não permite discernir a verdade do fingimento. Isso criou um ambiente de traição insuportável para todos, e a necessidade de ser honesto e sincero para corrigi-lo. Se desta maneira se compreende a origem dos instintos, ou seja, a necessidade de cumprir uma função de auxílio à vida, revela-se também a outra necessidade de dominá-los conforme os princípios da lei e de corrigi-los, reconduzindo-os até seus limites. Se os instintos não se modificarem paralelamente à evolução, as qualidades que antes eram úteis à vida se tornam prejudiciais, à medida que ela progride. É assim que o ser tem de transformar-se de animal em homem, e de homem em super-homem, porque chegando a um nível superior, a vida requer outras qualidades e o ser tem de adquiri-las. Os instintos inferiores se justificam enquanto permanecem no seu nível, onde têm uma função a cumprir, mas tornam-se abuso, defeito e culpa nos níveis mais adiantados. O verdadeiro progresso é constituído por esta íntima transformação da natureza do ser, que adquire hábitos e constrói instintos superiores, por cima dos antigos, num contínuo processo de melhoramento e aperfeiçoamento. É assim que, como já dissemos, o egoísmo separatista e o desenfreado individualismo do homem primitivo têm de transformar-se no altruísmo unificador, indispensável ao homem evoluído, que terá de viver no estado orgânico da humanidade do futuro. Este fenômeno da reorganização do caos, isto é, da reordenação da desordem na ordem, do excesso na moderação, do abuso na disciplina da lei, pelo fato de ser fundamental no processo evolutivo, e de ter, por isso, absolutamente de realizar-se, é automático. Entramos aqui no aspecto determinístico, no ponto de vista inviolável da lei, no qual não pode entrar a livre escolha do homem. Este é irresistivelmente levado a realizar em si mesmo o controle de seus instintos por intermédio do autodomínio, e até que se dispõe a aprender a viver na ordem, permanecendo dentro dos limites marcados pela lei, terá de sofrer as dolorosas consequências que disso derivam, este efeito que parece cruel, pelo qual qualquer movimento errado gera dor. Esta automática reação a qual não se pode fugir e que parece uma vingança de um Deus desapredado pela ofensa recebida, é a maior providência devida à sua sabedoria e bondade, porque representa o remédio amargo que cura a doença, providência cuja função é a de conduzir o ser para seu bem, ou seja, sua salvação final na felicidade. É lógico que para um ser livre e ignorante, cada experiência implique também a experiência do excesso e do abuso, o que traz como consequência de condições opostas às da satisfação, a qual se encontra somente dentro dos devidos limites. Não é escravizando-nos que a lei nos guia para nosso bem, o que não se poderia conciliar com a bondade de Deus, mas sim compelindo-nos indiretamente, sem violar nossa liberdade. Mas, como poderia Deus chegar a isto? Respeitando a vontade de um ser ignorante que, para aprender, o conhecimento é necessário para subir e salvar-se, tem de experimentar tudo. A lei resolveu o problema deixando corresponder na sensibilidade do indivíduo, cada vez mais aguda, a cada movimento seu, uma determinada sensação, boa ou má. É assim que cada ato nosso nos leva, conforme sua natureza, a um correspondente resultado. Isto é, tudo o que foi feito dentro das regras da lei tem como consequência um estado de satisfação, e tudo o que foi feito fora dessas normas tem como consequência um estado de aflição. Falamos da verdadeira satisfação, sadia, pacífica, duradoura, e não da satisfação mórbida, enganadora e transitória, cuja tendência final, pelo motivo de ter sido atingida pelo abuso contra as regras da lei, e a de conduzir-nos à sua lógica conclusão, o sofrimento.
Isso acontece todas as vezes que saímos dos trilhos estabelecidos pela lei, não somente pela qualidade do ato, mas também pela sua quantidade. Assim, o que é lícito e satisfatório na sua justa medida, torna-se ilícito, prejudicial e doloroso, no excesso. Este é um erro em que é fácil cairmos, iludidos pela impressão agradável da primeira satisfação e impulsionados a aumentá-la com o abuso. Mas, eis que a lei nos reconduz à justa medida, porque se o uso de uma quantidade 1 dá satisfação 1, se 2 dá resultado 2 e 3 resultado 3, não é verdade que, se continuarmos acrescentando as doses, sempre aumente proporcionalmente a satisfação. Pelo contrário, 4 continuará a dar-nos o prazer de 3 ou pouco mais, 5 não será mais agradável, mas dará só um sentido de saciedade, 6 começará a enjoar-nos, e quando chegar à quantidade 7 começará o sofrimento. Essa embarcação do prazer da satisfação na amargura do padecimento, não é senão a lição da lei que assim nos ensina a nos corrigirmos, voltando ao caminho certo. Desta maneira, sem constrangimento algum, o ser livre tem de sair do erro, expulso automaticamente para longe dele, porque é repelido pela respectiva sensação de desgosto. E através da própria experiência, ele mesmo vai cada vez mais relacionando sua dor com o erro cometido. Assim, a lei vai ensinando ao ser, ansioso por movimentar-se, ardente de desejos, mas inexperiente, como agir com inteligência, sem cair na dor. Eis o que podemos ver, por trás dos bastidores, na realidade da vida. Muitas outras maravilhas ainda se encerram na lei e as iremos analisando em nossos estudos. 18. A musicalidade da lei. A desobediência à lei se torna autopunição e a revolta é autodestruição. As maravilhas da técnica da conexão do erro para chegar à salvação. A lição que a lei de Deus nos quer ensinar, infligindo-nos dor com a sua reação, e a do caminho certo e a da justa medida. Todos procuramos atingir a maior satisfação, e isto não é contrário à lei, pois que esta quer a nossa felicidade. O que está errado não é esse desejo em si, mas, devido à nossa ignorância, os meios escolhidos para realizá-lo. A lei não quer o nosso sofrimento, mas somos nós que o produzimos, violando a sua ordem. Qualquer que seja o nosso desejo e revolta, não podemos deixar de viver dentro dessa ordem. Mas, o homem não quer levar em conta o fato positivo da presença dessa ordem, prefere substituí-la pela desordem criada por uma lei do seu eu particular. Só sua ignorância pode acreditar nessa possibilidade. Mesmo a ciência positiva nos demonstra, cada dia mais, que vivemos cercados de leis por todos os lados. Num tal ambiente, é lógico que todos os movimentos errados não possam produzir senão efeitos errados. Pela sua natureza mesma, como podem movimentos errados atingir resultados certos? O trânsito de veículos e pedestres nas ruas não se poderia realizar sem regras. Que aconteceria se num relógio cada roda quisesse tornar-se independente das outras para movimentar-se por sua conta? E que música poderia executar uma orquestra se cada um dos seus componentes, em nome da liberdade, quisesse tocar a seu bel prazer? Apesar de ser evidente a necessidade de movimentar-se conforme uma disciplina, o homem julga possível, no terreno mais elevado, que é o da sua conduta, sobrepor a desordem à ordem da lei, sem prejuízo e até com vantagem. E tanto acredita nessa loucura, que a considera como a prova maior da sua sabedoria. Por isso, em nosso mundo vemos realizar-se o que aconteceria numa rua onde carros e pedestres corressem uns contra os outros, ou num relógio feito de rodas que lutassem pela sua independência umas contra as outras, ou numa orquestra em que cada um tocasse o que quisesse. Assim se explica por que neste mundo se verificam os efeitos que vemos. O resultado de tanta sabedoria é causa e sofrimento. A lei quer a nossa felicidade, mas esta só existe para quem permanecer em sua ordem. Quem sai dessa ordem sai também daquela felicidade.
Por isso, é regra fundamental: sem disciplina não se pode atingir satisfação. Todos procuramos alegria, sempre maior alegria, o que é justo e concorda plenamente com a vontade da lei de Deus, mas este contentamento não se atinge, como se julga, fartando-nos com qualquer das satisfações humanas comuns, mas aceitando-as só na justa medida. Eis o que a lei nos quer ensinar quando nos deixa recolher amarguras, seja no excesso como na carência. A toda nossa tentativa de exagerar para subverter a ordem, chega o golpe da lei que nos reconduz para dentro da ordem. Não é que a lei exerça a vingança e nos puna. A lei está sempre firme. Somos nós que a movimentamos, e com os nossos movimentos errados produzimos resultados dolorosos. Ela é como um instrumento musical. Um pianista que conhece o teclado pode extrair do seu piano música maravilhosa. Mas, se o tocar, ao acaso, um inexperiente de música, não poderá alcançar senão irritantes dissonâncias. Isto é o que todo dia fazemos com a lei. Não é surpresa, então, se no mundo não encontramos senão desafinações e discordâncias dolorosas. E teremos de ouvi-las até aprendermos a tocar. Todo abuso fere e queima para nos ensinar a lição da ordem e desenvolver em nós o instinto do autocontrole e o sentido da justa medida. Vamos assim aprendendo, através de tantas experiências de uso e abuso, a viver na ordem, fazendo de tudo bom uso. Os instintos, como dissemos, representam desejos que nasceram e se fixaram pela necessidade de satisfazer exigências vitais, e se justificam enquanto permanecem dentro dos limites dessa sua função. Isso é o que se chama permanecer na ordem. Tudo na lei tem o seu devido lugar. Assim, é bom, e gera boas consequências o fato de comer para sustentar o corpo, mas é mau e produz más consequências o fato de comer demais por gludice. Também é bom descansar depois de ter trabalhado, mas é mau o ócio da preguiça. Assim também a liberalidade não pode tornar-se esbanjamento e dissipação, como o espírito de economia não deve chegar à avareza. Da mesma forma, a consciência de si mesmo não tem de transformar-se em orgulho, tanto quanto a vontade de ganhar com o trabalho, o necessário para viver, não deve tornar-se sórdido apego ao dinheiro e moderada cobiça de riqueza. Os erros se podem cometer não somente no sentido da quantidade, mas também através da qualidade dos nossos atos. Pela lei do mínimo esforço procuramos, para atingir os maiores resultados, trabalhar o menos possível, isto é, em vez de seguir o caminho direto, seguir o da astúcia, andar por travessas e atalhos, que são desvios fora do caminho certo do trabalho honesto, que é o único capaz de conferir-nos a base segura do merecimento. Gostamos de coisas bem feitas e que os outros as façam assim para nós. Mas, julgamos ser hábeis quando, com engano, sabemos levar vantagens sobre os outros, entregando-lhes produtos mal feitos. Falecem assim o crédito e a confiança, e a mentira embaraça cada vez mais a vida social. A honestidade da lei exige que quem esteja na posse de uma posição social cumpra a função que aquela posição implica e representa. Assim, os governos deveriam preencher a função que justifica o seu poder, que é de dirigir, defender e ajudar os povos. Mas, infelizmente, quanto mais o homem é primitivo, tanto mais concebe o poder egoisticamente, isto é, não como uma função para o bem coletivo, mas só como um meio para satisfazer sua ambição e seu desejo de glória e riqueza. Se não existisse esta vantagem pessoal imediata, não se explicaria tanta luta e dissipação de recursos para a conquista do poder. Pode, porém, acontecer que os povos se apercebam desse jogo dos seus governantes. Estouram, então, as revoluções, com que se ajustam as contas e, como aconteceu na Revolução Francesa, se faz a liquidação das classes dirigentes. Esses movimentos representam uma desordem, que não poderia nascer se não fosse gerada por outra desordem, originada, em geral,
do abuso dos dirigentes. Isto faz crer que, na Terra, a justiça da lei não se possa realizar senão por uma contínua correção de abusos, o que parece ser afinal a tendência predominante no instinto do homem. Poder-se então